Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o seu ministério, sobre os teus. Pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez. E nessa oportunidade aqui em nosso canal eu não falarei das nossas séries. Eu quero hoje falar sobre leve a sério o seu púlpito. É uma palavra muito voltada ao que nós estamos vendo aí de pregadores mirins, e um deles, um último aí, que você daqui a pouquinho vai ouvir um pouco do que já está basicamente em todas as redes sociais. Bom, mas antes de entrarmos nesse assunto, eu sempre tenho que pedir a você, conclamar você, a se inscrever em nosso canal, a nos seguir nas redes sociais, você entrar aí no nosso canal aqui do YouTube, se inscrever, curtir, compartilhar, também nos seguir no X, que era o antigo Twitter, no Facebook, no Instagram, e nos permitir chegar a muitas outras casas, vidas e pessoas. E se você também puder e quiser, contribua financeiramente com este canal, porque de alguma forma você nos ajudará a produzir o melhor para chegar até você. Bom, então venha comigo para aprender um pouquinho e ter esse alerta sobre levar a sério o seu púlpito. Então, vem comigo. Eu quero nessa oportunidade principalmente falar para pastores, falar para líderes de igreja, para líderes que de alguma forma são responsáveis pelos púlpitos de suas igrejas. E eu queria passar aqui brevemente, porque já está em todas as redes sociais, essa questão de pregadores mirins. E penso que eu tenha uma autoridade para falar disso, porque eu comecei a ter a oportunidade de pregar com meus 11 anos de idade. Hoje na casa dos 52 para 53 anos, e pregando a palavra do Senhor. Então tem um pouco de autoridade, ou pelo menos de possibilidade de falar sobre essa questão de pregadores mirins hoje nas igrejas. Mas eu queria que você assistisse um pouquinho, só um trechozinho de tantas coisas desse pregador, para que a gente fale algumas coisas aqui que tem a ver com levar a sério o púlpito de nossas igrejas. Então assista aí rápido. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. The king, the power, the might, the best, the king, the fair, the smile. Bem, o que eu quero aqui ressaltar? Primeiro de tudo é dizer que nada contra a se pregar a palavra de Deus. E em detalhe, nada contra aqueles que na idade mais tenra, na idade mais inicial da vida, portanto já como um pré-adolescente, adolescente, jovem, já tenham um dom despertado. Mas algumas coisas eu quero falar, inclusive, a respeito desse pregador, né, que é o Guel. Entre outros, ele não é o único aí, tem outros nomes aí muito conhecidos, né, menina, tem outros pregadores mirins também, rapazes, enfim. Mas a primeira coisa aqui a gente precisa já entender que essas línguas estranhas misturadas com um inglês rudimental, irmãos, isso acho que de cara já precisa ser visto que não é uma coisa séria. Não tem nada a ver com exatamente o que a Bíblia fala sobre línguas estranhas e sobre aquilo que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14. Segunda coisa, o ministério ou esse pregador mirim é alguém que já pede dinheiro de uma maneira muito agressiva, indelicada, gananciosa. Isso também já deveria nos chamar a atenção para um ministério que, em terceiro ponto aqui, já está começando mal.
está começando numa idade muito tenra, muito nova, mas que não está tendo maturidade. Deixa eu até dizer isso aqui. Eu, sim, comecei a ter oportunidade como líder de juventude, como da mocidade, como era chamado assim, na década de 80, de ter oportunidade de pregar em cultos de jovens, em reuniões de jovens e tal, mas eu, como muitos outros, tiveram mentores, discipuladores, pastor ali monitorando, aconselhando, orientando, supervisionando. Por quê? Porque nessa idade não se tem ainda uma adulteza, uma maturidade. O grande problema não é a idade, é a maturidade. Claro, pode-se ter uma maturidade antecipada, dependendo da experiência, dependendo do discipulado, pode também, não estou fazendo padronizações, mas estou dizendo que esse ministério desse moço está começando mal. Está começando mal porque tudo indica que não tem um discipulado, não tem uma maturidade, não tem uma mentoria, não tem a supervisão, não tem nada. Outro detalhe importante, ministério itinerante não é para adolescente nem para criança. Ministério itinerante é para adulto. Porque alguém que está na mais tenra idade, mais novo, começando a pregar, como foi o meu caso, o caso de muitos outros, e poderia ser o caso desse pregador, que ele fizesse isso na igreja local. A igreja local onde tem o pastor, que vai ser o seu mentor, o seu supervisor, que vai ser o seu orientador, até que ele aprenda, inclusive as escrituras, que aprenda a palavra, que aprenda o que está pregando, que está ensinando, que tenha experiência e maturidade na vida. Por isso que ministério itinerante é para adulto, não é para jovem, adolescente, muito menos criança. Porém, qual é o problema? Por isso o tema dessa minha fala, desse meu vídeo de hoje. Leve a sério o seu púlpito. Por quê? Porque essas coisas acontecem porque os púlpitos estão sendo cedidos. E a pergunta que a gente faz é: quem são os que estão cedendo esses púlpitos? E por que estão cedendo esses púlpitos a essas figuras, a esses pregadores descompromissados, esses pregadores sem Bíblia, sem conteúdo, sem mensagem, a esses pregadores imaturos, esses pregadores que trazem mais confusão no seio da igreja do que qualquer outra coisa. Esse pregador, por exemplo, teve um momento lá de cura de câncer de uma mulher que já tem vídeos aí no YouTube rolando e ela dizendo que aquilo tudo foi uma furada. Enfim, púlpitos, esses são púlpitos que não são levados a sério. Vou repetir, púlpitos como esses são púlpitos que não são levados a sério. Porque púlpitos que são cedidos a esses pregadores, mirins, mas também pregadores que às vezes não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com o evangelho, que não têm vida com Deus, que tem ganância, que quer fama, que quer dinheiro, tá? Que quer uma série de coisas, não são púlpitos sérios. Perdoe-me você, pastor, perdoe-me você, líder, mas se o seu púlpito está sendo cedido para esses tipos de pregadores, talvez seja por causa da fama, seja por causa do dinheiro, seja por causa do ibope, porque muitos púlpitos são cedidos para esses tipos de pregadores, seja o mirim, seja até o adulto também, que não tem compromisso com a verdade, com Deus, mas porque são gente que traz gente, são gente que traz fama, são gente que faz a igreja lotar, e automaticamente isso também tem a ver com igreja cheia, tem a ver com dinheiro, tem a ver com oferta, tem a ver com ibope, e púlpitos como esse não são levados a sério. É responsabilidade do pastor da igreja, biblicamente, neotestamentariamente falando, o púlpito da igreja é dever e privilégio. Por isso é responsabilidade do pastor da igreja, de acordo com o Novo Testamento, que aquele púlpito seja um púlpito sério. Portanto, quando digo púlpito sério, é um púlpito onde se prega a palavra com seriedade, onde quem assuma esse púlpito que toma a palavra nesse púlpito, que pega o microfone nesse púlpito, seja alguém que leve a sério a palavra, o evangelho,
as coisas de Deus, a igreja de Deus. Por isso, meu apelo a você, pastor, meu apelo a você, líder, meu apelo a você, dirigente de congregação, meu apelo a você que é responsável por aquele púlpito ali da igreja onde você está, leve a sério o seu púlpito. Púlpito é lugar de gente séria. Leve a sério o seu púlpito, porque púlpito é lugar de gente séria. Esse é o vídeo de hoje, essa é a palavra de hoje, porque eu quero deixar claríssimo, porque como pastor de igreja local, como quem prega a palavra, como quem também é convidado a pregar em outros lugares e que leva muito a sério o púlpito, faz o apelo a você. Leve a sério o seu púlpito, porque púlpito é lugar de gente séria.